Casa, boa noite. Boa noite. Quero voltar para a democracia. Como é que você, tendo tido essa trajetória sobre a qual você já falou um pouco aqui, envolvido com a democracia corintiana, envolvido com o movimento de artistas e de personalidades para que direitos importantes fossem restabelecidos no país durante a ditadura militar, vê hoje parte dos jogadores apoiando um governo que foi eleito por vias democráticas e, como você mesmo disse, passa o tempo todo atacando a democracia. O que é que pode explicar o apoio e até a defesa de algumas figuras do futebol a esse governo? Então, primeiro, o apoio é difícil da gente entender, porque a gente vê a perversidade desse governo, né? Em todos os sentidos. Mentiras, fake news, atacando pessoas, sempre mentiras, sempre mentiras. É difícil da gente entender. Mas vamos lá, nós vivemos num país democrático, a gente defende a democracia. Se o cara quer apoiar o Bolsonaro, cara, eu acho muito estranho, tá? Eu acho uma ignorância, eu acho falta de conhecimento e falta de entendimento do que é democracia, do que é a liberdade de expressão e do que esses caras estão fazendo. Aí, beleza. Então, pela ignorância, eu acho que existe muita gente, muitos jogadores de futebol que apoiam o Bolsonaro, estão na deles, é democracia, eles podem apoiar quem eles quiserem. O que mais me atrapalha, por eu ser jogador, é ver o silêncio do jogador de futebol. A alienação do jogador de futebol, a falta de comprometimento com a própria sociedade, não tendo conhecimento da importância da voz. Sabe? Então, não é só em relação à política. Você vê em relação à Copa América no Brasil. A Copa América ia ser na Argentina e na Colômbia, em plena pandemia. Uma não quis, o outro não quis. O governo federal, com a CBF na época, comandada pelo Caboclo, né? Sim. Trouxeram a Copa América para cá. Num momento que estavam morrendo 3 mil, 4 mil pessoas por dia aqui, a Copa não era nossa. E a gente suando aqui, isolamento, vacina, o que vai acontecer, no respeito, festa clandestina, inclusive de jogador de futebol. Jogador de futebol indo em festa, além de organizar, alguns iam em outras festas. Eu falava, não é possível que está acontecendo isso. Esses caras vão jogar mesmo? Esses caras vão aceitar vir jogar a Copa América mesmo? É isso mesmo? É isso que esses caras vão fazer? Sabe? Aí eu ficava bastante indignado, porque assim, eu tenho certeza que se fosse na época dos anos 80, democracia corintiana, não precisa nem ser a democracia corintiana, num caso desse, os jogadores da seleção brasileira de 82, eles não iam jogar, entendeu? Não precisava ser democracia corintiana, não iriam jogar, né? Porque não era nossa aquela Copa América. Trouxeram, aí os caras falam assim, mas... os campeonatos, o campeonato que a Globo passa, aí vocês apoiam, né? Gente, é assim, primeira coisa, o Campeonato Brasileiro é aqui, o Campeonato Paulista é aqui, se os caras resolvem transmitir, eu fui contra o tempo todo, mesmo trabalhando na emissora, colocava a minha posição, eu achava contra, fui contra por um bom tempo. Esse campeonato da Copa América não era nosso. As pessoas, elas distorcem as informações, sabe? Esse pessoal, para atacar a democracia, para atacar as pessoas que defendem a democracia, eles ficam distorcendo. A realidade falaram da Olimpíada também. A Olimpíada foi em Tóquio, cara. Quem tem que resolver lá é a população de Tóquio, os times dos jogadores que jogam no Japão, em Tóquio. Aqui, a nossa preocupação é aqui, é o Brasil. A minha preocupação é o Brasil. Eu posso dar opinião em coisas que acontecem no mundo, mas o meu empenho... A minha motivação de me posicionar é Brasil. E aquela Copa América não era nossa. Então, isso me decepciona bastante. Inclusive em outros casos, né? Casos de estupro de jogadores, outros ficam quietos, sabe? Continuam saindo juntos, sabe? Assim, cara, condenados, né? Então, assim, essas coisas que eu não entendo muito. Uma falta de respeito geral, mas uma grande falta de respeito com a mulher. Né? Eu vejo muita falta de respeito com a mulher numa parte da sociedade que é a mesma parte que ataca a democracia, mas também no silêncio dos jogadores, quando tem problema de estupro de jogador de futebol, no caso do Robinho, foi condenado e outros tantos que estão sendo investigados, os jogadores sem falar nada. Quer dizer, ninguém pensa numa filha ou na mulher deles. E eu fico pensando, quando tem uma festa, aquele cara que está condenado por estupro, ele vem na minha casa participar da minha festa com a minha mulher ali, o que a minha mulher vai pensar?
que, sabe, os amigos vão pensar. Isso que eu não consigo entender. Eu não consigo entender essa falta de entendimento da vida social mesmo. Sabe, parece que eles vivem em um outro planeta. Beleza, isso é problema deles.